Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que mexe com todo mundo: regulação emocional. Sabe a diferença entre explodir no impulso e respirar fundo para conseguir responder? É sobre isso. A gente vai entender como desenvolver essa habilidade que é, no fim das contas, fundamental para o nosso bem-estar. E aí, quem nunca, né? Aquele momento que a gente vira refém de uma emoção. Pode ser no trânsito, uma raiva que sobe do nada, ou aquela frustração que parece que vai engolir tudo. Essa sensação de perder o controle para os nossos próprios sentimentos é super comum, todo mundo passa por isso. Mas olha, a boa notícia é que não precisa ser sempre assim. E aqui está o pulo do gato. Ninguém nasce com um manual de instruções para lidar com as emoções. De verdade, isso é uma habilidade que a gente aprende e desenvolve com o tempo. Pensa bem, é que nem aprender a ler, a andar de bicicleta, a gente também pode aprender a navegar por esse mar de sentimentos de um jeito mais tranquilo e eficaz. Mas tá, o que é essa tal de regulação emocional na prática? Bom, é a nossa capacidade de organizar as nossas respostas, seja para um pensamento, um sentimento ou algo que acontece lá fora, e responder de um jeito que faça sentido com o que a gente quer para a nossa vida. É uma habilidade essencial para todo mundo, mas pode ser um desafio ainda maior para quem lida com TDAH, por exemplo, onde a impulsividade e a intensidade das emoções costumam ser, bem, mais evidentes. Para começar essa jornada, o primeiro passo é uma virada de chave no nosso jeito de pensar. A gente precisa parar de tratar as emoções como se fossem inimigas, sabe? Como algo a ser combatido. A ideia é começar a enxergá-las pelo que elas realmente são: mensageiras. E olha que mudança poderosa. A gente sai daquela visão antiga de julgamento, de botar a etiqueta de emoção boa ou ruim, para uma nova perspectiva, a da curiosidade. O convite é o seguinte: em vez de tentar amassar e esconder o que se está sentindo, que tal tentar entender? No fundo, não existe emoção boa ou ruim. O que existe é emoção agradável e emoção desagradável de sentir. Simples assim. Pois é, aquelas emoções mais chatinhas, mais desconfortáveis, elas sempre têm uma informação valiosa. Pensa nelas como um alarme, uma luzinha que acende no painel do carro, sabe? Tá sinalizando que tem alguma coisa ali que merece a nossa atenção. Vamos pensar em exemplos práticos. Aquela irritação constante no trabalho pode ser um sinal de que aquilo não está mais alinhado com seus valores. E a tristeza? Geralmente aponta para a perda de algo ou alguém que era importante. E o medo, então? Muitas vezes ele aparece justamente quando a gente está prestes a crescer, a encarar algo novo. Ou seja, são informações, são dados, não defeitos. Certo, tudo isso é muito legal na teoria, mas e na prática? Como é que a gente faz? Bom, agora a gente vai ver os primeiros passos para tirar essa ideia do papel e transformar numa ferramenta de verdade para o dia a dia. O processo tem 3 passos fundamentais. Primeiro, observar. É criar uma pequena pausa. Em vez de reagir na hora, no impulso, a gente só nota o que está acontecendo no corpo. Depois, o segundo passo, nomear. É dar nome aos bois, sabe? Dizer, ok, isso que eu estou sentindo é frustração, por exemplo. Isso já tira um peso enorme. E por fim, o terceiro passo, validar. Que é basicamente dizer a si mesmo, tudo bem sentir isso, faz sentido nessa situação, sem julgamento. E olha só, isso não é achismo não, tem neurociência por trás. Estudos mostram que o simples ato de dar um nome para uma emoção já ajuda a diminuir a atividade na amígdala, o nosso alarme de incêndio, e ativa o córtex pré-frontal, a nossa parte racional. Para quem tem um cérebro com TDAH, por exemplo, onde a amígdala pode ser super reativa, essa técnica é ouro. É literalmente como acender a luz no quarto escuro. Um detalhe super importante aqui é aprender a diferenciar a emoção primária da secundária. Pensa assim, muitas vezes o que a gente mostra para o mundo, tipo a raiva, é só a ponta do iceberg, é uma capa. Por baixo dela pode ter um sentimento mais profundo, como ciúme, medo ou decepção. E é só quando a gente encontra essa causa raiz que a gente consegue resolver o problema de verdade. Olha esse exemplo prático para ficar mais claro. Se a gente reage com raiva, que é a emoção secundária, o que acontece? Geralmente briga, acusação, conflito, né? A gente acaba se afastando das pessoas. Agora, se a gente para, respira e responde a partir do sentimento primário, o ciúme, aí a conversa muda. Dá para falar sobre a insegurança, dialogar, o resultado é completamente diferente. Clareza, conexão e, quem sabe, uma resolução. Agora vamos focar no terceiro passo, que é um verdadeiro superpoder: a validação. É a habilidade de acolher a nossa própria experiência emocional, sem brigar com ela. E presta atenção nessa frase porque ela é chave. Acolher não significa concordar. Validar o que se sente não é dar um passe livre
para sair quebrando tudo ou sendo grosso com os outros. Não é isso. É simplesmente reconhecer. É poder dizer a si mesmo, ok, faz sentido eu me sentir assim agora. É dar legitimidade à própria experiência. E o efeito disso é físico, acontece no corpo. Quando a gente valida o que sente, nosso sistema nervoso se acalma, a ansiedade diminui. Agora, quando a gente invalida, sabe aquela vozinha que diz você não devia estar sentindo isso, aí o efeito é o contrário. A gente fica ruminando aquilo, a ansiedade dispara e ainda vem a autopunição. É um ciclo péssimo. E de onde vem essa nossa dificuldade de validar? Muitas vezes vem lá da infância. Quantas vezes a gente não ouviu frases como homem não chora ou engole esse choro, isso é bobagem? Mesmo sem querer, isso ensina para a criança que o que ela sente é errado. E aí, essa criança vira um adulto que tem medo das próprias emoções, que tenta suprimir o que sente, e isso cria um ciclo de reatividade sem fim. Então, quando a gente junta tudo isso, observar, nomear, validar, é aí que a mágica acontece. A gente finalmente consegue sair do piloto automático, da pura reação e entra no espaço da resposta consciente. É a grande virada de chave. E olha que interessante, é quase um paradoxo. Quanto mais a gente tenta empurrar uma emoção para debaixo do tapete, quanto mais a gente tenta suprimir, mais forte ela fica. É exatamente como tentar afundar uma bola de praia na piscina. Você pode até conseguir por um segundo, mas uma hora ela vai pular para fora com muito mais força. Então, para a gente fechar, os pontos principais para não esquecer. Primeiro, regular emoções é uma habilidade que se aprende. Segundo, emoções são informações, não são inimigas. Terceiro, o caminho prático é aquele mantra: observar, nomear e validar. E por último, talvez o mais importante de tudo, acolher uma emoção é o que permite que ela passe, em vez de deixar que ela nos controle. E para terminar, fica uma reflexão. Talvez a verdadeira liberdade emocional não seja nunca mais sentir coisas difíceis, mas sim ter a coragem de olhar para elas com um pouco mais de curiosidade e gentileza. E se a chave de tudo não for fugir da dor, mas sim aprender a caminhar através dela.